Soberano e eterno Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque nós podemos nesta noite, Senhor, levar uma palavra mais, Senhor, até teu povo. Obrigada, Senhor, por esses tempos que estamos vivendo e por nós podermos participar deles, Senhor. Peço que o Senhor esteja com cada um daqueles que estão nos assistindo, aqueles, Senhor, que tiraram esse tempo para ouvir a sua palavra, um tempo de oração, um tempo, Senhor Jesus, onde nós nos encontramos com o Senhor e também podemos ouvi-lo falar conosco. Peço, Espírito Santo, que durante esse tempo que vamos ouvir a sua palavra, o Senhor esteja inspirando, o Senhor esteja colocando as palavras certas, Senhor, aquilo que seu povo está necessitado para ouvir, Senhor. E que venha o controle absoluto do teu Espírito sobre minha vida, Senhor, em esta noite, assim como também dos nossos amados ouvintes, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, assim te agradeço. Amém. Graça e paz a todos. Uma vez mais, o Senhor nos permite chegar até seus lares, tendo a oportunidade de levar uma preciosa palavra. É muito bom poder chegar até sua casa para poder pregar o Evangelho. O Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós hoje e ela está no livro de Atos, capítulo 12. E eu quero ler, se você tiver uma Bíblia, amém. Se você não tiver uma Bíblia por perto, basta somente prestar atenção na leitura que eu vou fazer e dessa maneira nós vamos ter uma palavra da parte do Senhor. No capítulo 12, o versículo 4, a palavra do Senhor nos ensina assim: tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Ele está falando do Pedro. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente e Deus estava por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado do Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Então, as algemas caíram dos punhos do Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu que o esperava. A palavra do Senhor, ela vem ao encontro nesta noite, porque de alguma forma nós também fomos retidos em nossos lares e privados da completa liberdade para nós nos mobilizarmos novamente dentro dos nossos afazeres na cidade. Nós louvamos a Deus por causa disso também, porque tudo faz parte do processo para onde nós estamos caminhando. Dias melhores virão e sabemos que o Senhor está ao nosso favor. Podemos dizer somente que estamos em uma situação parecida, de fato, porque estamos restringindo a nossa liberdade. A autoridade restringiu a liberdade que todos nós, como cidadãos, temos. Mas Pedro, o caso era completamente extremo, porque nesses dias, nesse tempo, Herodes tinha prendido já a João, irmão de Tiago, e tinha matado ele à espada.
Como ele percebeu que isso agradou os judeus, então começou a prender outros crentes, inclusive o Pedro. Mas ao Pedro, ele o manteve dentro da prisão para que antes da Páscoa ele pudesse levá-lo a julgamento público. Dessa forma, ele planejava também a morte de Pedro, porque a intenção dele era essa. Mas quando Pedro foi levado por Herodes e mantido dentro da prisão, nós percebemos que a igreja em si ela se levantou em um clamor contínuo, e a palavra diz que a igreja orava intensamente a Deus por causa do Pedro. Então, em esse tempo, é o momento de nós nos levantarmos como igreja. Nós temos aprendido a importância que tem o corpo, estar unido. E é o momento de nós nos levantarmos como igreja perante Deus por causa de todas essas situações que estamos vivendo dentro da cidade de Mogi Guaçu. E nesse momento, o caso é que nós estamos dentro de algo específico em Mogi Guaçu. Nós podemos perceber que cidades circunvecinas não entraram dentro desse mesmo regime, mas a cidade de Mogi Guaçu entrou. E creio eu que o Senhor em tudo Ele tem um propósito. Não há nada que se escape do olhar do Senhor. Enquanto a igreja ela está orando, está clamando, está pedindo, o céu também está se movendo a favor da igreja. Que nem foi no caso de Pedro. Pedro estava em uma condição de praticamente se preparar, sabendo que daqui a pouco poderia morrer. Sabendo que da prisão poderia ser para a morte. Mas a igreja estava em liberdade e ela estava do lado de fora como um corpo, unida a Pedro. E eles começaram a clamar e a pedir ao Senhor que o Senhor viesse a resgatá-los e entrasse em livramento e viesse com a provisão que eles precisavam em meio àquela oração. Como igreja, eles se uniram. Como corpo, a igreja então moveu também os céus. Não teve, naquela época, uma autoridade que pudesse deter a mão poderosa do Senhor. Nós cremos que não há nada nessa terra que possa deter a poderosa mão do Senhor. Eu creio que a mão do Senhor já está erguida ao nosso favor. Que o Senhor já está ouvindo as nossas orações, os nossos clamores. A única oração que o Senhor não vai ouvir e a única oração que o Senhor não vai responder é aquela que você e eu não vamos fazer. Aquela que nós nos calamos, aquela que nós não levamos diante da presença do Senhor. A igreja em si, ela tem um papel fundamental para que todas as coisas se movam aqui na terra. Somos uma voz profética. Somos aqueles que lançamos no mundo espiritual aquilo que deve acontecer no mundo natural. É aqui onde nós temos essa autoridade no poderoso nome de Jesus. E assim, então, a igreja se uniu. A igreja começou a clamar perante Deus e Deus, em sua bondade e a sua misericórdia, ao ouvir o clamor do seu povo, Ele agiu, Ele ouviu a oração. Então aí nós vemos a partir do versículo 6, que a noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo aonde? No cárcere. Ele estava dormindo no meio de 2 soldados. E além dos soldados estavam sentinelas que estavam guardando a prisão. Além do mais, ele estava com algemas nos seus braços. Ele estava literalmente amarrado. Não somente tinham prendido ele dentro de um lugar fechado, dentro de uma cárcere, mas também tinham colocado algemas para ele. Então, naquele dia, quando já se aproximava praticamente a sentença dele, ele ia ser levado a julgamento público. Então, era como se já estivesse escrito que Pedro era o próximo a morrer. Ele estava dentro de uma situação muito tensa, de muito medo. Uma pessoa que está dentro de uma cárcere, sabendo que um dos seus amigos já morreu, que alguém o matou, qual seria o pensamento que ele teria nesse momento? Em que ele estaria pensando, preocupado? Ele estaria tenso,
Mesmo assim, a palavra do Senhor disse: Pedro estava dentro do cárcere e ele estava preso. Ele estava com as algemas, dormindo no meio de 2 soldados. Do tipo, dali ele não poderia escapar. Por força humana, jamais Pedro poderia escapar. Mas a igreja do Senhor, ela se levantou em alta voz, como um corpo, e clamou diante do Senhor pela vida do Pedro. E o Senhor ouviu. Então, como algo que só Deus pode fazer, aquele lugar veio uma luz forte. E ali nessa luz estava um anjo. O anjo do Senhor estava ali dentro daquele cárcere. Mas Deus é muito cuidadoso. Hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor prendeu meu coração em essa passagem. Lágrimas rodaram pelo meu rosto de ver tamanho cuidado do Senhor. Ele não chegou, o anjo não chegou atropelando Pedro, assustado, dizendo para ele: corre, Pedro, eu vim te socorrer, mas tem que ser agora, vamos ser pegos. Não, o anjo chegou como quem sabe o que está fazendo, como quem tem autoridade máxima. Entrou no cárcere, apareceu em uma luz, e então as algemas começaram a cair. A palavra do Senhor disse que o anjo chegou e tocou do lado a Pedro, que estava dormindo. E Pedro então acordou. O anjo disse: levante-se. Então ele se levantou, e quando ele estava se levantando, as algemas caíram. Ou seja, ele foi liberto automaticamente. Quando as algemas caíram, a liberdade de Pedro foi decretada. Não tinha mais o que o detesse. Então o anjo disse para Pedro assim no versículo 8: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. E o anjo, com tantos detalhes, ainda quando Pedro estava se vestindo, ele disse: espera, pega a capa e veste também a tua capa. Não somente era pegar o Pedro e levá-lo de qualquer forma, da forma que ele estivesse. Poderia ter agarrado Pedro e ter tirado dali da forma que Pedro estava dormindo. Mas Deus é um Deus de detalhes. Ele cuida de tudo. E o anjo então chegou, teve cuidado para acordar o Pedro. Teve cuidado no momento que levasse o Pedro, ele ia ficar em liberdade. De que forma seria que ele estava vestido? Mas o anjo, ele teve o cuidado de falar para Pedro: vista-se. Não saia de qualquer forma. Coloque as sandálias. Não pode caminhar de qualquer forma. Coloque a capa. É do tipo, não perca nada da identidade que você tem. Não perca, você é Pedro. Ninguém pode te ver de qualquer forma. De nenhuma maneira as pessoas poderiam olhar a Pedro com roupas talvez de um prisioneiro. Ele devolveu aquilo que pertencia a Pedro: as roupas, as sandálias, para que ele tivesse segurança ao andar, e também a capa, a identidade do Pedro, aquilo que acompanhava Pedro, aquilo que cobria o Pedro. Pedro saiu daí com o anjo. O anjo disse para ele: vamos, é o momento de ir. Agora você está pronto, siga-me. E ele o seguiu. A primeira porta se abriu. A segunda porta se abriu enquanto eles se aproximavam. E eles continuaram andando uma rua à frente. Quando o anjo percebe que Pedro está liberto e está em segurança, o anjo desaparece. Então somente ali, e foi só nesse exato momento que Pedro percebeu que aquilo que estava acontecendo com ele não era uma visão. Ele não estava sonhando, que aquilo era real, que realmente o anjo tinha aparecido a ele. E então no versículo 11, Pedro disse assim: Pedro, caindo em si, disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Deus me libertou. Um anjo foi a comando do Senhor e o libertou. Aonde é que eu quero chegar com essa palavra para você hoje?
Mesmo que os dias para nós pareçam que estão difíceis, mesmo que nós podemos estar até dentro de uma prisão, podemos estar cercados de autoridades que não nos deixam mover do lugar, ainda está o céu aberto sobre nossa cabeça. Nós ainda temos uma liberdade espiritual. Ninguém está nos mantendo presos espiritualmente. Nós somos livres espiritualmente. O céu está aberto. O Senhor está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu povo. Nada pode deter a igreja do Senhor se levantar em esta noite, se levantar em esta semana, em clamores de oração, pedindo para que tudo venha à normalidade, para que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor venha esta noite a queimar em teu coração, a te incentivar, que teu espírito arda dentro de si, sabendo que você não está como Pedro, prisioneiro literalmente em uma cárcere com soldados, literalmente, mas nós estamos com restrições de liberdade e nós temos o mesmo Deus. O mesmo Deus que ouviu o Pedro, Ele está te ouvindo hoje. O mesmo Senhor que enviou um anjo para libertar o Pedro, está nos ouvindo hoje. Creio que isso aqui é momentâneo, é passageiro, é por um pouquinho de tempo que nós temos que passar por isso. Mas o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, já enviou o escapamento, já está enviando para as nossas vidas aquilo que vai nos libertar, aquele que vai abrir as portas que humanamente nós não podemos abrir. Pedro, ele não podia abrir nenhuma das portas. Pedro não podia soltar as algemas. Pedro não podia sair e atravessar as portas e os portões que o levariam à cidade, à liberdade. Mas tinha alguém enviado da parte de Deus, um anjo que foi e fez tudo o que o Pedro não podia. Pedro estava dormindo, mas quem estava orando era a igreja. Pedro estava já dormindo, a palavra disse, mas quem estava orando era a igreja. Igreja do Senhor, não durma, acorde, acorde, porque o Senhor quer que nesse tempo nós estemos clamando, orando e pedindo ao Senhor. Queremos a liberdade, queremos que essa pandemia termine, queremos, Senhor, que as pessoas que estão em UTI possam sair curadas. Ore pelos enfermos, ore por aqueles que estão em hospitais, ore para que esse vírus comece a acabar, a terminar, a morrer. Que isso acabe, que nós podamos voltar à liberdade que nós tínhamos. O Senhor é fiel. Hoje o Senhor te envia essa palavra. Hoje o Senhor vem ao teu encontro para falar. Enquanto você fale, enquanto você ore, enquanto sua boca não se feche diante de Deus, o céu está aberto. Diante do Senhor nós temos liberdade. Será que a mão do Senhor se encolheu por acaso? Será que o ouvido do Senhor está surdo? Não, Ele está ouvindo e a mão do Senhor está estendida. Aproveite esta semana para ir à presença do Senhor. E você vai se deparar, vai ficar tipo Pedro. Depois que ele estava em liberdade, depois que ele saiu com um anjo, que caminhou uma rua à frente, e quando o anjo percebeu que ele estava em segurança, desapareceu, Pedro caiu em si. Você vai cair em si esta semana. Coisas melhores virão. O Senhor está entrando em providência. O Senhor já saiu à nossa frente. Nós, como igreja, nós não nos podemos calar. Nós não podemos parar de orar para que a mão do Senhor se mova. E nós vamos ver, vamos ficar atônitos. Vamos perceber que não fomos nós, que não foram as autoridades, que não foi o homem que fez, que não foi decisão humana, mas foi Deus que interveio. E nesse lugar, Mogi Guaçu está debaixo da intervenção divina. Agora me pergunto por que é que somente Mogi Guaçu entrou debaixo desse regime. De fato, porque Mogi Guaçu está debaixo da intervenção divina. Isso não vem por acaso.
Nada acontece neste lugar por acaso. Há povo de Deus clamando em esta cidade. A presença do Senhor está em esta cidade. Há alguém que se levanta para pregar, para profetizar. A igreja de Cristo como corpo, nesse tempo tem se levantado, sim. Mogi Guaçu está debaixo da intervenção divina. A mão do Senhor já se levantou a favor de Mogi Guaçu. Nós vamos ficar atônitos, porque nem mesmo as autoridades irão compreender como Deus vai se mover. Nós, como igreja, vamos entender o que Deus está fazendo. Eles talvez não compreendam, mas aquele que é crente, ele vai discernir todas as coisas. O Senhor já saiu à nossa frente. O Senhor já está ao nosso encontro. E nós vamos dizer, não temos a mínima dúvida de que foi o anjo do Senhor que veio a me libertar. Nós não vamos ter dúvida nenhuma que foi a intervenção divina nesse tempo. Assim como até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor não nos falhará, não nos deixará, nunca nos deixou. Então não será nesse momento que vai acontecer isso. Levante a cabeça, não fique cabisbaixo por nada, triste, nem se encha de dores que você não tem que levar. Levante a cabeça, erga os seus olhos e clame ao Senhor. Eu levantarei meus olhos ao Senhor, porque dele vem o meu socorro. O socorro vem dele, que fez os céus e a terra. Vamos nos surpreender, Mogi Guaçu. Vamos nos surpreender, Filadélfia, com o que o Senhor está fazendo. Confia no Senhor, porque Ele já enviou a resposta, a solução a essa dificuldade que nós estamos vivendo. Só não pare de orar. Como corpo, precisamos fazer isso. Essa é a palavra que eu trago para você em esta noite. Que o Senhor teu Deus abençoe e te guarde. Que o Senhor venha resplandecer o rosto sobre ti. E que uma vez mais você possa entender que a mão poderosa do Senhor se move. À medida que sua igreja se levanta e comanda no mundo espiritual. Que nesta semana você consiga entender que o Senhor te deixou nessa quietude, não para você ficar em silêncio, mas para se levantar em orações e em clamores diante do Senhor, porque o céu está aberto, não está fechado. O céu continua aberto, o céu está em liberdade e nós fazemos parte desse reino também. Em nome de Jesus, abençoados e abençoadas.